Paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, estamos em mais um devocional diário chamado Palavra de Vida. Eu sou o pastor Alexandre e gostaria de compartilhar com você uma mensagem, uma palavra que está em 2 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 13. Nós vamos começar aqui, vamos passear um pouquinho na palavra, mas vamos começar aqui. Diz assim a palavra do Senhor: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a cabeça para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desvanecia. Eu quero começar aqui, queridos, a meditar com você essa palavra maravilhosa. A palavra de Deus ela é sempre maravilhosa, ela sempre nos traz entendimento. Quando lemos em Hebreus 11:3, diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados, ou seja, pela fé entendemos, ou seja, o entendimento é um resultado da fé que opera no meu e no seu coração. O entendimento ele é resultado de alguém que decide viver pela fé, porque como diz em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não por vista. Nós vivemos por aquilo que cremos e não por aquilo que vemos, né? Então aquilo que você acredita precisa ser maior do que aquilo que você enxerga. Por isso vivemos por fé e não por vista, porque pela fé entendemos, e a fé ela é gerada pela palavra. Amém, amados? Então, a palavra, Romanos 10:17, fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, quando eu ouço a palavra, essa palavra me gera fé. E a fé sendo operada, ela vai me gerar entendimento. Então, a palavra gera fé. E a fé me dá entendimento. E nós precisamos entender isso. E aqui nessa palavra, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 13, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desvanecia. Então havia aqui uma preocupação de Moisés. Moisés aqui nesse texto, ele é colocado, ele é exposto pelo Senhor nesse texto, como que alguém, o mesmo Moisés que tinha, aquele mesmo Moisés que tinha tido aquele encontro com Deus na sarça ardente, aquele mesmo Moisés que vivia indo para o monte falar com Deus, aquele mesmo Moisés que recebera ali no monte, né, os 10 mandamentos. Esse mesmo Moisés, ele nesse momento aqui, quando ele coloca o véu, é que ele queria que as pessoas pensassem algo a respeito dele que não estava acontecendo. Veja bem, um momento em que ele recebe uma revelação de Deus, ele recebe a revelação, ele é venerado, tanto é que a palavra fala em Êxodo 20, verso número 19, nós vamos ver que o povo de Israel, ele começa a endeusar Moisés, e eles falam para Moisés: fale-nos Moisés para que ouçamos, mas não fale Deus conosco, ou seja, não fale Yahvé conosco para que não morramos. Então, nós vemos nisso aqui um momento em que o povo ele começa a idolatrar a figura de Moisés. E Moisés, por sua vez, ele não teve a humildade de reconhecer a sua humanidade e de conseguir falar, como diz a palavra, com o rosto descoberto, dizendo assim: olha, eu sou homem também, eu sou um ser humano também, eu sou alguém que falha, eu sou alguém que tem limitações, eu sou alguém que tem erros, eu sou alguém que tem limites, eu não acerto todas as vezes, né? Eu não estou o tempo inteiro com a glória sendo manifestada no meu rosto. Nós precisamos entender que a manifestação também da nossa humanidade, das nossas limitações, isso é algo que agrada a Deus, porque somente Deus é Deus. Nós não podemos nos endeusar ou nos colocar, permitir que sejamos colocados de uma forma que as pessoas nos vejam sem falhas, Não, queridos, e a religião, ela nos ensina isso. A religião nos ensina a sermos tão, entre aspas, perfeitos, a sermos tão perfeitos que as pessoas não podem conhecer as suas chagas, elas não podem conhecer, né, as chagas que existem nas suas mãos. Veja bem, querido, um homem e uma mulher de Deus que entende verdadeiramente quem são e quem é Deus, eles não fazem questão de esconder as suas limitações.
Um homem e uma mulher de Deus não fazem questão de esconder as suas limitações e nunca permitirão que alguém o reconheça mais do que deveria reconhecer a Deus. Se nós pararmos para observar, tanto é que ele fala no verso 18, o apóstolo Paulo, e todos nós, com o rosto descoberto, vamos refletir a glória do Senhor, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como Espírito do Senhor, ou seja, nós não precisamos estar com o rosto coberto, nós não precisamos esconder a nossa humanidade, nós não precisamos, muito pelo contrário, é na nossa humanidade que nós vamos aprendendo com o Senhor, aprendendo com as pessoas que Deus coloca ao nosso redor, é na nossa humanidade que nós vamos aprendendo verdadeiramente a crescer como devemos crescer, aprendendo uns com os outros, e não existe o entendimento, e nós não podemos permitir isso, que esse endeusamento. Existem pessoas, queridos, que preferem, como diz em Êxodo 20:19, ele fala assim, algo muito tremendo, quando o povo fala assim, fala conosco, Moisés, para que te ouçamos, mas não fale Deus conosco para que morramos. Então veja bem, o povo preferia ouvir Moisés do que a Deus. O povo preferia, e existem circunstâncias e pessoas hoje que vivem dessa forma, elas preferem ouvir aos seus líderes do que ouvir a Deus. É bem verdade que Deus também fala conosco por meio da nossa liderança, dos nossos pais espirituais. Deus sempre vai falar conosco dessa forma, assim como Deus colocou Arão do lado de Moisés, para que o povo pudesse ter o entendimento. Deus colocou Elias do lado de Eliseu, para que Elias tivesse esse papel tão importante na vida de Eliseu. Colocou Paulo na vida de Timóteo, Paulo na vida de Tito, e tantos outros grandes homens de Deus, Então o próprio Paulo, teve Ananias, que foi quem tirou as escamas. Simbolicamente nós entendemos esse significado. Um homem que veio um homem do anonimato, um homem que morava numa rua em que Deus mostrou para ele que, na realidade, você não vê de Gênesis, Apocalipse, você não vai ver falando de Ananias, mas foi exatamente quem Deus usou para tirar as escamas dos olhos de Paulo. Veja bem, querido, eu e você não podemos desprezar o dom que Deus colocou na vida de cada um, a maneira como Deus vai se movimentar pelo ministério e pela vida, pelo Espírito, pela vida de cada um. Às vezes nós olhamos porque um se destaca mais numa área ou porque o outro se destaca mais em outra área, nós queremos às vezes dar uma posição na nossa opinião é melhor do que a posição do outro, e não é por aí. Deus, ele tem uma multiforme graça, multiforme maneira de se manifestar aos homens, é tremendo, e ele se manifesta por meio de Cristo, através do Espírito Santo, porque literalmente ele penetra as nossas vidas. Então é por meio do Espírito Santo de Deus que ele vai falar aos nossos corações. Mas nós não podemos negociar princípios, por exemplo, de que por causa de um sentimento, por causa de um carinho, por causa de um respeito, de uma consideração que temos por alguém, deixarmos de ouvir a Deus, porque o povo fala em Êxodo 20, verso 19, fala conosco, Moisés, para que ouçamos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Ei, querido, o povo não queria morrer, o povo queria ser alimentado nas suas vontades, e muitas vezes pessoas, elas levantam líderes, levantam outros para que possam satisfazer as suas vontades, para que possam atender as suas expectativas. Mas Gálatas capítulo 1, verso número 10, a palavra fala: se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Jesus Cristo. Se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Jesus. Então veja bem, nós devemos sim honrar as autoridades, receber as autoridades, ouvir as autoridades que Deus estabelece sobre as nossas vidas, mas não podemos inverter a ordem das coisas. Deus sempre estará em primeiro lugar, Deus sempre será incomparável, Deus sempre será, ao mesmo tempo que Ele é acessível, porque o véu foi rasgado de cima a baixo, Ele nos deu acesso direto ao Pai, ao Santo dos Santos. Precisamos entender, queridos, que ninguém pode ser colocado no lugar dele, ou seja, quando eu deixo de fazer a vontade de Deus,
por causa de um sentimento, uma consideração que eu tenho por alguém, ou por uma pessoa, alguma instituição, eu estou negociando princípios básicos. Estou negociando. E aqui a palavra ela vem nos ensinar sobre essas coisas. O povo ele queria mais ouvir a Moisés, e aqui nós vemos em 2 Coríntios capítulo 3, verso 13, e Moisés, por sua vez, ele não queria se deixar perceber como um humano, como alguém de limites, não, queridos. Nós precisamos entender que somos pessoas extremamente carentes e dependentes da glória e da graça de Deus. Nós somos essas pessoas que precisamos de forma desesperada de uma direção do Deus vivo, do único que vive e reina para todo sempre. Nós precisamos desse Deus maravilhoso. Amém, queridos? Nós vamos ver uma circunstância semelhante no Evangelho de João, lá no capítulo 5 do Evangelho de João. Nós vamos ver uma situação semelhante a partir do verso de número 31. A partir do verso de número 35, diz a palavra que João era a lâmpada que ardia e iluminava, ou seja, João, ele era um homem cheio da presença, ele ardia, ele tinha azeite dentro dele, ele tinha unção, presença de Deus, ele ardia, e vós escolhestes alegrar-vos por algum tempo com a sua luz. Olha só o que Jesus Cristo fala a respeito desses filhos de Israel aqui. As pessoas, elas por algum tempo, elas desejavam se iluminar com a luz que vinha de João. Olha só, com a luz de João. E não, olha só, e aí diz no verso 36, eu tenho maior testemunho do que João. Jesus está despertando, ei, preste atenção. Não idolatre João. Não fique idolatrando João. Eu tenho maior testemunho que João. Eu tenho coisas para vocês que João não tem. João, eu sou a fonte de João. Jesus Cristo estava falando isso para o povo. Eu sou a fonte de João. Jesus Cristo está falando para você hoje. Eu sou a sua fonte. Não me troque, não faça como o povo de Israel em Êxodo 20, verso 19, que fala a nós, Moisés, para que ouçamos, mas não nos fale Deus, para que não venhamos a morrer. Preste atenção. Deus ele quer sim que nós o ouçamos, para que a nossa natureza verdadeiramente ela possa morrer e não os nossos desejos serem satisfeitos. Porque na realidade, o que acontece quando eu me movo por necessidade, eu fujo do propósito de Deus. Quando você vive no propósito, você é atendido nas suas necessidades, porque Deus não trabalha por necessidade, Deus trabalha por propósito. E é isso que eu e você precisamos entender, que quando estamos no centro da vontade de Deus, quando estamos vivendo dentro do propósito, não importa o lugar, a cor que você tenha, a raça que você tenha, a condição financeira, o ministério que você serve, não importa, quem te recompensa e quem faz todas as coisas por você é o Senhor. Entenda bem este princípio, é Deus quem te recompensa, porque diz em Hebreus 11, verso número 6, o Senhor diz em Hebreus, ele diz algo muito, Hebreus 6 e 10, ele diz que Deus não é injusto, antes ele vos recompensará por todo esforço que tendes feito ou que fizestes por amor a ele e aos seus santos. Deus ele nos explica e nos ensina, e aqui Jesus Cristo estava chamando a atenção também do povo por causa disso. Então ele fala assim, olha, João era um homem de Deus, realmente eu reconheço que ardia e iluminava a lâmpada que estava nele. Olha só, eu tenho porém maior testemunho, pois as próprias obras que o Pai me deu para realizar, essas eu faço e testificam que o Pai me enviou. Verso 37 de João 5, e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca... E aí Jesus Cristo ele fala, olha só, vocês só conhecem a voz de João, vocês não conhecem a voz do Pai. Jesus Cristo aqui, ele faz uma crítica severa a esse povo, porque estava idolatrando João, e esse povo ele fala, olha, vocês conhecem a voz de João, mas vocês não conhecem a minha voz, vós nunca ouvistes a sua voz, tampouco vistes a sua forma, e a sua palavra não permanece em vós, pois não credes naquele que ele enviou. Verso 39, examinais as Escrituras, porque vocês pensam que as Escrituras têm a vida eterna, e essas Escrituras que testificam de mim. Contudo, verso 40, contudo não queres vir a mim para terdes vida. Olha só, e eu não aceito glória dos homens. Olha o que Jesus Cristo está falando.
Vocês estão se prendendo na letra e vocês não querem vir a mim. Olha só, existem, queridos, olha que coisa tremenda e forte que eu e vocês estamos ouvindo. Às vezes nós queremos ir, olha só, nós queremos a letra, mas nós não queremos ter um encontro com Ele. Presta bem atenção, a letra por si só, ela mata. Mas Deus nos deu, como diz em Gálatas, capítulo de número 2, capítulo de número 1, né? Deus ele nos fala que Ele nos deu o ministério, nos deu o ministério do Espírito. Nós vamos ver também em 2 Coríntios, capítulo 3, verso de número 2, verso de número 1, ele fala que nós não precisamos de carta de recomendação, porque vós sois a carta de Cristo, lida e escrita por todos, lida por mim, escrita por mim e lida por todos. Então, Deus nos deu o ministério do Espírito e não da letra. Nós precisamos entender que a letra, ela corrobora para aquilo para o qual o Espírito de Deus aponta. Então o Espírito de Deus aponta e a palavra ela vem revelando, ela vem confirmando aquilo que o Espírito de Deus aponta para mim e para você. Nós precisamos entender isso. E aqui Cristo ele faz essa crítica a esse povo: olha, vocês não querem vir a mim, vocês querem ficar na letra fria e não querem ter uma comunhão, um relacionamento, porque quando um lugar onde existem muitas regras é porque falta relacionamento, porque onde há relacionamento as regras se tornam, elas são algo que são feitas por amor e não simplesmente por o prazer de podar. Não é isso. Deus ele quer que eu e você possamos obedecê-lo, sim. Existem regras. O reino de Deus, mesmo vivendo na graça, a graça ela é algo que é muito mais difícil de se viver do que a lei, porque a graça, apenas se eu pensar em algo que desagrada a Deus, eu estou cometendo pecado. Na lei não. Na lei era se eu chegasse à consumação, mas na graça, quando no pensamento alguma coisa vai de encontro à palavra, naquele pensamento eu mesmo já me condeno por causa daquilo. Então nós precisamos entender que o ministério do Espírito, ele, ao mesmo tempo que ele nos dá mais profundidade, mais oportunidades e possibilidades, ele nos dá também maior responsabilidade. Amém, queridos? E quanto maior o caráter de Cristo desenvolvido em nós, maior a responsabilidade que recebemos dele para testemunhar, para distribuir, para liberar, ativar e para conduzir pessoas. Amém, amados? E aqui no verso ainda de número 43, ele fala: eu vim em nome do meu Pai e vocês não querem me aceitar. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês estão aceitando. Olha só, queridos, é isso que nós vemos nos dias de hoje. Pessoas que negociam princípios da palavra, princípios de Deus, princípios do reino de Deus, por causa de pessoas, por causa de circunstâncias, por causa de organizações. Não. Olha o que a palavra vem falando aqui. Como podeis crer recebendo a glória uns dos outros, mas não vos esforçando por obter a glória que vem apenas de Deus? Deus tem glória para você, mas Ele não vai distribuir essa glória enquanto o seu coração estiver firmado em homens. Veja bem, a palavra fala, Cristo ele diz que João, ele era uma lâmpada que ardia e iluminava, mas as pessoas estavam recebendo de João, mas não queriam receber de Deus. A mesma coisa que acontecia em Êxodo 20:19. As pessoas queriam ouvir Moisés, mas não queriam ouvir a Deus. Sabe por quê? Porque João 5:25 a palavra fala que os mortos ouvirão a voz do Filho e viverão. Os mortos ouvirão. Então é necessário que haja em mim, para que opere a vida, que haja a decisão da morte das minhas vontades, a morte do meu eu. E é isso que Deus espera de mim e de você, que nós possamos entender esse princípio, que nós possamos viver com o rosto descoberto, crescendo de glória em glória, segundo a fé no Filho de Deus, movidos pelo Espírito Santo, fluindo verdadeiramente no Espírito, servindo, mostrando a nossa humanidade de que nós verdadeiramente dependemos da graça e da glória de Deus, dependemos da glória, da unção, do favor de Deus, da intimidade da presença dEle. Nós possamos entender isso todos os dias, nós possamos ser libertos da opinião alheia, libertos daquilo, para que possamos viver de forma intensa aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Veja bem, não estou dizendo que a opinião das pessoas, das autoridades espirituais, dos homens e das mulheres de Deus,
que Deus coloca na nossa vida não são importantes, mas a luz que brilha neles não pode ser maior do que a luz que brilha em Cristo, para mim e para você. Cristo precisa ser a prioridade verdadeira das nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe, uma palavra de vida para o seu coração, que você possa meditar isso na sua vida. Shabbat Shalom. Hoje estamos no sábado, né? Então que essa palavra ela possa nutrir você, não empanturrar você, mas nutrir com os princípios da palavra. O que é nutrição nos alimenta de forma verdadeira e não é entretenimento. Não serve simplesmente como uma palavra de autoajuda, mas como uma palavra da ajuda do alto, do leão da tribo de Judá, aquele que ruge, como diz em Amós capítulo 3, verso 8, rugindo o leão, quem não temerá? Falando Deus, quem não profetizará? Que Deus te abençoe, palavra de Deus, palavra de vida para o teu coração. Até amanhã.